朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港这座城市的设置。主演钱德勒、罗欧斯、福波斯伊、瑞秋。朋友是一个坚韧不拔的纪录片，在香港这座城市的设置。主演钱德勒、罗欧斯、福波斯伊、瑞秋、莫妮卡和一些其他他妈的演员，是一个坚韧不拔的纪录片，在。O livro Defesa de Sócrates se trata de um relato feito por Platão sobre a acusação que causou a morte de Sócrates, um filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga, que fundou a filosofia ocidental. Por volta de 399 a.C., Sócrates foi acusado por um poeta chamado Meleto, um mercador influente chamado Anito e um morador que não há muitas informações, chamado Helicon, de não acreditar em deuses, uma cultura mais do que comum para aquela época, colaborar com deuses malignos e corromper a juventude com suas ideias. Durante a Grécia clássica, certas pessoas denominadas sofistas eram conhecidas por seus discursos em lugares públicos, usados para atrair estudantes. Sócrates se opositava a tais, por achar seus métodos de ensino muito ultrapassados, fazendo que o mesmo revolucionasse o método de ensinamento por conta de sua inteligência. Sócrates era muito odiado por pessoas que o invejavam. Esse foi provavelmente um dos maiores motivos pelo qual o acusaram. Dito isso, Sócrates se manifestou e foi contra as acusações, fazendo surgir o seguinte diálogo. Das muitas importâncias a que os jovens sejam quanto melhores, Mileto. Dou sim. Então diga quem é que os torna melhores, evidentemente sabe, pois te importa. As pessoas presentes, Sócrates. Os juízes. Todos? Ou uns sim e outros não? Todos. Logo não é assim. Todos os atenienses o tornam gente de bem, menos eu. Eu sou o único a corrompê-la? É isso que dizes? Exatamente. Caros atenienses, caros ouvintes, nesse trecho do vídeo falaremos sobre a apresentação do livro. Inicialmente, precisamos comentar sobre o que é o livro. A defesa de Sócrates, por ser um relato de Platão, como assim já havia sido comentado, descreve os acontecimentos após a acusação. Ou seja, é o que Sócrates usou para se defender das acusações de Mileto, Anito e Lincoln perante o júri. Por conta disso, muitas das vezes era usado a fala ateniense para se dirigir aos ouvintes, que por mais que agora sejam os leitores, durante a defesa de Sócrates eram os júris. As justificativas de Sócrates foram duas. Para as acusações de corromper os jovens, Sócrates diz que é impossível que apenas ele os corrompa, e que se ele os faz, outros também fazem. Para as acusações de não acreditarem em deuses e colaborar com deuses malignos, que seriam os demônios, Sócrates diz que Meleto se contradiz. Isso porque na mitologia grega os demônios são filhos dos deuses, então a justificativa de Sócrates para essas duas acusações era que não podiam colaborar com deuses malignos sem que acreditassem em deuses. Após todos esses acontecimentos, o resultado da votação do júri foi a morte, fazendo com que Sócrates morresse envenenado, onde o mesmo tomará um cálice com veneno por vontade própria. Ao contrário do esperado, Sócrates não rejeitou o veredito, apesar de achá-lo injusto e despropositado. O motivo disso é Sócrates achar que a morte é como uma forma de se libertar. Minha opinião sobre o livro é neutra, porque sobre influenciar pessoas é normal. Pessoas são influenciadas todo dia, seja pelo pai, pela mãe e etc. Já sobre não acreditar em deuses e os trair não faz nenhum sentido, porque ele já não acreditava em deuses, porque ele iria colaborar com deuses malignos. Mas na época faz até um pouco de sentido, pois não acreditar em deuses era pior que qualquer um crime. Mas é isso, essa é a minha opinião. Minha opinião sobre o caso se equipara do resto do grupo. Nós todos concordamos que Mileto, Anito e Licão estão errados. Porém, uma discordância é que eu não gosto de Sócrates, mesmo que eu não ache que ele tenha merecido a pena. Então, ao longo do livro, eu tive várias divergências. Como, por exemplo, tudo que ele fala soa narcisista e egocêntrico. Faz eu não querer ficar do lado dele muitas vezes. Bem, é chegada a hora de partirmos. Eu para a morte, vós para a vida. Quem segue o melhor caminho? Se eu, se vós, é segredo para todos, menos para a divindade.